E aí, galera rubro-negra de todo o Brasil e do mundo, chegou a hora de mais um giro completo de notícias aqui no seu canal do coração, o Central Rubro-Negro. Nesta terça-feira o papo é reto e as informações são quentes, direto do ninho do Mengão. Preparem-se para um caminhão carregado de informações e as últimas novidades do clube mais querido e amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso Mengão, nosso amor! Vamos começar com uma informação que mexeu com a torcida e causou bastante burburinho. O Flamengo tomou uma decisão crucial sobre o futuro do Gerson, mesmo com alguns torcedores pedindo insistentemente para que o jogador não participasse do Super Mundial de Clubes, alegando que ele não estaria com a cabeça focada no time. A diretoria e a comissão técnica, após muita análise e conversas, definiram o Coringa está mais do que relacionado e vai para o jogo. Essa decisão foi um alívio para muitos que enxergam a importância tática e técnica do Gerson para o elenco, e uma surpresa para outros que esperavam uma postura mais rígida do clube diante das especulações de saída. Mas o fato é que o Meia estará à disposição para o grande torneio, reforçando o poder de fogo do time em busca de mais um título internacional. Isso mostra a confiança total do clube no atleta, na sua capacidade de entrega e na importância fundamental que ele tem para o esquema tático do time sendo um pilar no meio-campo. A expectativa é que Gerson chegue com a cabeça boa, totalmente focado e motivado para ajudar o Flamengo a conquistar mais esse título tão almejado. A sua presença em campo certamente fará a diferença dada a sua qualidade e experiência em jogos decisivos. Apesar de toda a especulação dos burburinhos e das notícias desencontradas sobre a sua permanência e o que ele faria em relação a propostas de outros clubes, a palavra final é que o Gerson estará em campo vestindo o manto sagrado e lutando pelo Flamengo. E olha, essa situação gerou até uma concordância minha com um nome conhecido do futebol, o Felipe Melo. Ele que agora atua como comentarista e tem uma visão bem particular do esporte, deu uma declaração que me chamou a atenção. O Felipe Melo disse em alto e bom som que se estivesse na posição do Gerson, capitão de um dos maiores clubes do nosso continente, ídolo da torcida com vários títulos conquistados, uma história respeitável, querido por todos e ainda por cima titular da seleção brasileira às vésperas de uma Copa do Mundo, ele simplesmente não sairia. Segundo ele trocar tudo isso, toda essa glória e reconhecimento por um sonho que no fundo não mudaria drasticamente a vida financeira dele, não valeria a pena, é uma reflexão bastante interessante sobre as prioridades no futebol e na carreira de um atleta de alto nível, onde a lealdade ao clube, o reconhecimento da torcida, a chance de fazer história e a paixão pelo esporte podem pesar mais do que um aumento salarial. E é um ponto de vista que realmente faz a gente pensar, né? Claro, o dinheiro sempre é um fator importante e buscado por todos, mas será que uma diferença de 1 ou 2 milhões a mais na conta faria tanta diferença no padrão de vida de alguém que já ganha mais de R$1 milhão por mês? Essa é uma questão que sempre surge no mundo do futebol, onde cifras astronômicas são envolvidas em transferências e salários. Para alguns, a busca por salários ainda maiores é uma progressão natural e um objetivo de vida, enquanto para outros, o legado, a identificação com o clube e a paixão pela torcida falam mais alto. É um dilema complexo que cada atleta enfrenta à sua maneira. Mas como sempre digo e repito, cada cabeça tem uma sentença e cada um toma suas próprias decisões baseadas em seus valores e objetivos. A gente torce do fundo do coração para que o Gerson fique, que ele se encontre com a diretoria, que consigam resolver essa situação da melhor forma possível e que ele continue brilhando com a camisa do Flamengo, escrevendo mais um capítulo vitorioso em sua já gloriosa história no Mengão. Que ele jogue o Super Mundial, nos ajude a vencer e siga com a gente porque a torcida rubro-negra o ama e o quer em campo. Agora vamos mudar completamente de assunto e mergulhar nas últimas novidades do mercado da bola, porque a informação que chegou é de que o Milan topou negociar o atacante suíço Noah Okafor com o Flamengo. E não só topou negociar, como já colocou o preço para vender o jogador, o que indica uma negociação que pode avançar rapidamente.
Segundo a informação que circula, o Milan quer 15 milhões de euros pelo atleta. Isso dá algo em torno de impressionantes 95 milhões de reais na cotação atual. É um valor considerável, sem dúvidas, mas mostra a disposição do Mengão em investir pesado para trazer grandes nomes e qualificar ainda mais o elenco, buscando reforços que façam a diferença em campo. O Okafor, que na última temporada atuou por empréstimo no Napoli e foi peça importante na conquista do campeonato italiano, mostrou grande potencial, versatilidade em campo e faro de gol, o que o torna um alvo muito interessante para o Flamengo. A negociação promete ser intensa, com muitos detalhes a serem ajustados, mas o otimismo reina no ninho do urubu. Muitos torcedores, assim que a notícia vazou, foram buscar o histórico completo do Okafor e levantaram alguns pontos, inclusive sobre uma suposta reprovação em exames médicos que ele teria tido no passado. Mas é importante esclarecer a verdade dos fatos. Ele não passou nos exames médicos do RB Leipzig na época por estar acima do peso, e não por causa de questões físicas ou lesões graves que o impedissem de jogar. Ele, como um verdadeiro profissional, fez uma dieta rigorosa, emagreceu, recuperou a forma física ideal e hoje está no Milan, mostrando que superou essa fase e está em plena forma, atuando em alto nível no futebol europeu. A expectativa é que, se o Flamengo conseguir chegar a um denominador comum e fechar um acordo com a equipe italiana, Okafor vista o manto sagrado ainda nesta janela de julho, trazendo um poder de fogo e uma capacidade de finalização que seriam muito bem-vindos ao ataque rubro-negro. Seria um reforço de peso sem dúvida alguma, trazendo mais opções e versatilidade para o setor ofensivo do técnico. A torcida já está ansiosa para ver o que ele pode fazer pelo time e como ele se encaixaria no esquema tático. E por falar em Mundial, vamos agora para as notícias do Mundial de Clubes da categoria Sub-20. O Flamengo, sempre buscando a excelência em todas as categorias, vai em busca do bicampeonato mundial na base, um feito que consolidaria ainda mais a força das categorias de base do clube. Para isso, a comissão técnica e o departamento de futebol já estão se preparando intensamente para o grande desafio. Em agosto, o time enfrentará o Barcelona no Mundial, um adversário de peso e um teste tanto para a garotada rubro-negra, que terá a oportunidade de medir forças com um dos maiores formadores de talentos do mundo. E para aquecer os jovens talentos e deixá-los no ritmo ideal de jogo, está previsto um amistoso de luxo contra a equipe sub-20 do Bayer Leverkusen entre os dias 18 e 22 de julho. A ideia principal é deixar a molecada afiada com ritmo de jogo e entrosamento para o desafio contra o Barcelona em uma partida que deve rolar no Maracanã com a presença da torcida, o que seria uma experiência inesquecível para os atletas. É uma oportunidade de ouro para os jovens talentos ganharem experiência internacional, se prepararem para o cenário de alta performance e mostrarem seu valor. Mudando agora para o time principal e o tão esperado Super Mundial de Clubes, o jogador argentino Enzo Fernandes, que atua no Chelsea, deu uma entrevista e falou abertamente sobre a enorme expectativa para o jogo entre Flamengo e Chelsea. Ele disse que o Flamengo é um clube gigante de dimensão continental e global, conhecido mundialmente, e que a atmosfera da partida será absolutamente imbatível, já que os brasileiros são extremamente apaixonados pelo futebol, assim como os argentinos. Ele espera, e eu também, que o estádio esteja borbulhando de emoção e que o futebol seja o grande vencedor desse confronto épico. É sempre muito bom e gratificante ver o reconhecimento de jogadores de alto nível, como o Enzo Fernandes, sobre a paixão avassaladora da torcida rubro-negra e a grandiosidade do nosso clube. Eu assino embaixo de cada palavra dele e, claro, com a vitória do Mengão. A rivalidade em campo e a festa inesquecível nas arquibancadas prometem um espetáculo de futebol de altíssimo nível, que ficará na memória de todos. Por aqui nos Estados Unidos, onde estou agora, posso sentir e atestar que a empolgação é gigante com a possibilidade de assistir a esse jogo histórico entre Flamengo e Chelsea. Conversei com muitos rubro-negros que moram aqui e a mobilização é impressionante, mostrando o quão longe o amor pelo Flamengo alcança. Tenho amigos como o Otto e a Gláucia, que moram em Orlando a 20 horas de carro da Filadélfia, e eles farão essa longa viagem apenas para assistir a esse jogo.
E tem mais outro amigo meu, o Alejandro, que também mora em Orlando, vai vir para a Filadélfia para acompanhar o confronto. Isso mostra o quão longe o amor pelo Flamengo alcança e a dedicação inabalável da torcida, que não mede esforços, distância ou tempo para acompanhar o time do coração. Imagina só se o Flamengo vencer o Chelsea, um dos gigantes do futebol europeu. A proporção dessa vitória seria algo fora do comum, um marco indelével na história do clube e um motivo de orgulho imenso para milhões e milhões de torcedores espalhados por todo o planeta. Seria uma conquista que ecoaria por muito tempo e reforçaria a grandeza do Flamengo no cenário mundial do futebol. E para finalizar, vamos falar sobre a situação do Varela, cuja renovação de contrato com o Flamengo atrasou um pouco. Estava tudo praticamente certo para a semana passada, com a reunião marcada para ajustar os últimos detalhes. Mas um imprevisto de última hora com o empresário do jogador uruguaio impediu que ele viajasse ao Rio de Janeiro no período previsto. Isso fez com que a reunião para os últimos ajustes e, consequentemente, a assinatura do contrato fosse adiada. A burocracia e os imprevistos podem às vezes atrapalhar o rumo de negociações importantes, mas a expectativa é que tudo se resolva em breve, beneficiando tanto o atleta quanto o clube que desejam a continuidade dessa parceria vitoriosa. A expectativa agora é que a renovação aconteça talvez durante o Super Mundial, aproveitando a estadia da equipe no local, ou logo após o torneio, quando o Flamengo retornar ao Rio de Janeiro, com o time em alta depois de mais uma grande campanha internacional e, quem sabe, um título. O próprio José Botto, figura importante na diretoria, já tinha comentado sobre esses desencontros e as dificuldades de agenda, e agora, com esse novo imprevisto, o processo foi adiado mais uma vez. Mas a torcida é grande para que ele continue defendendo o manto sagrado. Varela é um jogador importante para o elenco com sua experiência e qualidade, e a sua permanência é vista com muito bons olhos pelos torcedores e pela comissão técnica que contam com ele para as próximas disputas, seja no cenário nacional ou internacional, mantendo a força e a qualidade do time em todas as competições que virão pela frente. A sua dedicação e a regularidade em campo são pontos que o fazem ser muito valorizado no elenco. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um rumor silencioso, mas estrondoso, começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro e internacional nesta semana. O Flamengo estaria agindo com discrição absoluta para acertar a contratação de ninguém menos que João Félix, atacante português do Atlético de Madrid, visando o Mundial de Clubes. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelo Clube da Gávea, ganhou força após movimentações nos bastidores e a ausência de desmentidos por parte dos envolvidos. Fontes próximas ao rubro-negro garantem que as conversas com o staff do jogador estariam avançadas desde o fim de maio, mas foram mantidas sob sigilo para evitar o assédio de clubes europeus. A diretoria flamenguista, conhecida por suas investidas ousadas no mercado, estaria preparando o terreno para apresentar o jogador como uma bomba para o Mundial que acontece no final do ano. O nome de João Félix, ainda vinculado ao Atlético de Madrid, estaria sendo negociado por empréstimo, com parte do salário sendo dividida entre as partes. Um arranjo ousado, mas que não seria inédito no atual cenário do futebol globalizado. Que levanta ainda mais suspeitas é o silêncio das redes sociais do jogador, que tem postado pouco e evitado qualquer menção ao futuro. Internamente, no Flamengo, o otimismo cresce. Alguns funcionários do clube já teriam confidenciado a chegada de um nome europeu de peso, sem revelar detalhes. Com a janela de transferência se aproximando e o Mundial de Clubes como grande obsessão do clube para 2025, a possível chegada do português se encaixaria perfeitamente nos planos ambiciosos da atual diretoria. Vale lembrar que João Félix, mesmo jovem, já teve passagens por Benfica, Atlético de Madrid, Chelsea e Barcelona e ainda é visto como uma joia que não brilhou todo o seu potencial na Europa. Um retorno ao protagonismo no futebol sul-americano com a camisa de um gigante como o Flamengo poderia ser o impulso necessário para recuperar a confiança e os holofotes.
Os torcedores por hora seguem atentos entre a incredulidade e a esperança, enquanto o burburinho cresce. Será que João Félix desembarca mesmo no Rio de Janeiro? É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão. Raiz, aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!